Salve, salve, galera! Muito boa tarde, meu povo. Boa tarde, Celso Cardoso. Buenas tardes, Michele Janela. Boa tarde. Hoje não teve a música, hein? Boa tarde, Chico Lang. Boa tarde, Michele Janela. Boa tarde, Celso Cardoso. Aê! Tem que ter. Volta, Carlito Teves. Estreia, William. Pelo amor de Deus. Ô, mas o Carlito Teves tá com mais 40. Você quer ele mesmo assim, Chico? Mas mesmo assim ainda quero, porque eu me lembro daqueles arrancados que ele tinha quando tinha há 20 anos atrás, né? Então, o Teves seria muito bem-vindo ao Corinthians. Com aquela cúmbia que ele dançava, aquela né? cúmbia, dança muito bem cúmbia, né? Pelo menos dançaria a cúmbia, que já era uma coisa diferente. Mas volta, Carlitos! Volta, ó, Chico Lang aí, volta ao tango, isso mesmo. Bom, chegando com hoje o programa tem muita polêmica. Olha, a emboscada sofrida por Diego Tardelli logo após a eliminação do Santos na Copa do Brasil, a controversa volta do público aos estádios e a ameaça de boicote dos clubes caso o Flamengo jogue com torcida. Temos também o São Paulo em jogo decisivo contra o Fortaleza e a preparação de Corinthians e Palmeiras para a rodada do final de semana. Isso se os jogos acontecerem mesmo, né? Então, ó, segura na poltrona que o programa vai decolar logo depois dessas dicas. Beleza, a gente está de volta com a nossa enquete do dia. É o seguinte, em caso de eliminação na Copa do Brasil, o Crespo deve sair do São Paulo. Mas assim, esse sair do São Paulo é saírem com ele do São Paulo ou ele pegar o bonezinho dele e pedir demissão? Não entendi. Pode ser as duas coisas. As duas coisas? Bom, enfim, deve acontecer uma dessas duas coisas? Sim ou não? Acho que foi o Celso que fez essa enquete, pior que meio não. torta. Eu votei na outra enquete. Então tá, eu não lembro qual que eu votei, acho que eu nem votei hoje. Então entre no site Gazeta Esportiva. Não, eu votei na 2. Qual que é a 2? Eu também, é a 2. Então não foi essa? Não, não foi essa. Então, fomos votos vencidos. Fomos votos vencidos. Deviam ir no nosso voto aqui, no que eu vou ser o Chico. Gente, então, ó, é isso aí. O que vocês acham? Ele tem que sair, tem que ir embora, voltar lá pra terra dele. Manda um WhatsApp pra gente no 11 99479 1633. Você pode ganhar essa belíssima caneca. Celso Cardoso, Chico Lang, por favor. Olha lá, o Chico Lang olhando a caneca, Celso Cardoso fazendo a propaganda da nossa caneca. Ganha a caneca e um par de convites para a festa de São Genaro entre os dias 4 de setembro, que já foi, né? E 24 de outubro, tá certo? Aí você vai comer uma bela macaronada lá na minha moca maravilhosa, Eu sou da tá? moca, belo. Da moca. Celso Cardoso, por gentileza. Não tem que sair independentemente do resultado. Tem que cair para outra divisão. Não, vamos cair para outra divisão. A gente tá falando de Copa do Brasil, calma. Aí não, aí tá quase, né, na final mesmo. Como se ficar mudando de treinador também evitasse isso. São Paulo, quantos treinadores não mudou nos últimos tempos? Não sei. Então, e o Crespo ainda foi campeão do Campeonato Paulista. Foi campeão paulista, quer dizer, então... Não tem. E o Júlio Casares, a gente vai falar mais sobre isso, já emitiu num pronunciamento nas redes sociais dizendo que, independentemente de qualquer resultado, Crespo fica. E aí, Chico Lang? Pois é, dona Michele, o nosso Júlio Casares falou isso, e o que me leva a crer que ele vai morrer abraçado junto com o Hernan Crespo. Eu também acho. Porque o Hernan Crespo não deu certo no São Paulo. Ele foi uma experiência, no começo até que a coisa foi, porque o torneio, o Campeonato Paulista não tem o nível técnico de uma Copa do Brasil, de um Campeonato Brasileiro, de um Campeonato Nacional, então até que o Crespo enganou. Mas agora... ele não está conseguindo fazer mais nada no time, tá? Insiste no 3-5-2, não muda, sabe? Tinha ainda o Daniel Alves, que agora também já foi, já está pedindo, pelo amor de Deus, para jogar em qualquer clube do Brasil, se ofereceu para o Atlético, para o Flamengo, quer dizer, virou a festa do caqui, né? Parece mamão em feira, né? O Daniel Alves. Como assim mamão em feira? Mamão, né? Que você passa aquele mamão bonito, o cara corta, te dá um pedaço. Dá um pedacinho. E se for bom, você compra. Ou pode ser um abacaxi também, né? Quando se for um abacaxi doce, você pega. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, o Crespo já deu o que tinha que dar. O São Paulo está bobeando em segurar o Crespo. Só mais uma coisinha para fechar. Vanderlei Luxemburgo foi técnico do Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro segurou o Vanderlei Luxemburgo por 16 jogos. Quando trocou, não deu mais tempo e caiu para a segunda divisão. É isso que é. Isso nos anos 90, eu acho, que aconteceu isso. Tem que tomar cuidado. Então, precisa tomar cuidado, porque o cara, quando não dá certo, é fogo. Quando a coisa desanda, né? Depois não adianta tentar arrumar o bolo no meio do negócio que já desandou.
Pela Copa do Brasil, o Santos foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Para piorar a situação, o atacante Diego Tardelli relatou ter sofrido agressão e ameaças de torcedores depois da derrota. Vamos conferir. Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. Segundo jogo do Peixe sob o comando de Fábio Carille. Você, torcedor e torcedora santista, vocês se lembram muito bem que a partida de ida foi 1-0 para o Furacão lá na Arena da Baixada. Pois bem, tivemos repeteco de placar, viu? Isso porque o Zé Ivaldo marcou o único gol do jogo aos 33 minutos do segundo tempo. Placar final: Santos eliminado e só com Brasileirão pela frente 0. Atlético Paranaense, que deve enfrentar o Flamengo na semifinal, 1. A minha avaliação, a gente tentou, apesar de muitos problemas, muitos desfalques, e os meninos se comportaram bem. Vamos agora falar do que aconteceu após a partida. O atacante Diego Tardelli estreou pelo Peixe na derrota para o Furacão. Em seu perfil no Instagram, relatou ter sido perseguido, ameaçado e emboscado por torcedores no caminho de volta do jogo. As imagens são essas que você vê aí agora. Lamentável. Acredito que uns 3, 4 carros já estavam me seguindo até eu parar no sinal. E nisso fechou, 2 ou 3 carros me fecharam, não tinha para onde correr. E começaram a quebrar meu carro, chutar, amassar, falava que eu ia morrer. Aquela tortura que eles fazem quando as coisas não vão bem. Isso me deixou extremamente triste, chateado. O Santos soltou uma nota oficial após o ocorrido. Na mensagem, o clube diz repudiar a atitude de vândalos travestidos de torcedores e promete dar todo o apoio para que medidas legais sejam adotadas. O time da Vila diz ainda que a torcida tem direito de protestar sobre os resultados, desde que de forma civilizada. Força ao Diego Tardelli e que os responsáveis sejam punidos. Bom, gente, é o seguinte, para entender melhor o que pode acontecer depois dessas cenas lamentáveis que nós acabamos de ver, nós recebemos aqui no estúdio o delegado Maurício Freire. Muito boa noite, delegado. É muito bom tê-lo aqui conosco aqui no Gazeta Esportiva. Seja mais do que bem-vindo ao nosso programa. Já foi aberto um inquérito para identificar e indiciar os responsáveis por essa emboscada? O senhor tem conhecimento de alguma coisa? Muito boa noite, Michele, Celso. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Então, de verdade, nós fizemos uma pesquisa, nós temos uma unidade no nosso departamento lá, o Departamento de Operações Policiais Estratégicas, que é a DRAD, que é uma delegacia de crimes de intolerância esportiva. E na pesquisa, até o momento, ele não fez nenhum comunicado, nenhum BO, nenhuma ocorrência, mesmo que eletrônica. Então, não há como, porque são ali pelo que a gente vê das imagens, pelo que ele narra, são crimes de menor potencial ofensivo, seja de ameaça, seja de dano. Então, há necessidade da representação dele, há necessidade da vontade e da comunicação. Para que seja iniciado o inquérito policial. Exatamente. Isso não ocorreu. Delegado, bem-vindo ao Gazeta Esportiva, delegado Maurício. Então, a pergunta que eu faço, são cenas que acabam se repetindo de torcedores truculentos, que ameaçam, que invadem. Se não houver o registro, o que fez o Tardelli? Ontem ele manifestou esse desabafo nas redes sociais, dizendo que realmente estava assustado com isso, que nunca aconteceu na carreira dele. É bom a gente lembrar que ele fez a estreia ontem com a camisa do Santos. Primeiro jogo, no segundo tempo, é como se parte ou esses torcedores o responsabilizasse por um fracasso do time. Mas, enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que não basta apenas fazer um manifesto nas redes sociais que vai sensibilizar as pessoas, porque aconteceu tanto que estamos falando aqui por causa desse desabafo, mas só isso não basta. O que precisaria realmente é fazer um boletim de ocorrência para que a polícia pudesse realmente investigar e punir os agressores, podemos dizer assim, André? De verdade, a gente não vê nenhuma agressão a ele ali, né? Pelo menos por essas imagens. A gente vê talvez ali com algum tipo de dano no veículo.
mas a gente não vê esse tipo de Qual agressão. que é o Mas carro mesmo dele? assim... Alguém sabe qual que é o carro dele? Porque, ó, Ele era que o carro dele foi chutado, foi danificado. Nenhum desses dois, certo? É o Só carro que é um dele. carro blindado, não. Esses são dos vândalos. Então o carro dele estaria lá na frente, é isso, Celso Cardoso? Eu Vamos ver imagino se a que gente sim. volta aí no comecinho da imagem, porque se eles estão entrando, já teriam ele feito as parou agressões. no farol, né? E aí ele foi agredido no Ó, farol. ali o carro dele é aquele preto, então, que estava saindo. Aquele que estava lá, eles saíram correndo para ir atrás dele, tá vendo? Então, de verdade, não houve uma agressão a ele. Talvez houvesse... ocorreu um dano material, né? Que é grave, lógico, é o que você falou, Celso. As pessoas têm um momento para manifestarem o aplauso ou a vaia na arquibancada da praça esportiva, seja ela qual modalidade. A gente não pode mais aceitar esse tipo de violência, sair quebrando o metrô. Justamente por isso foi criada uma unidade específica. Justamente por isso, hoje, várias unidades vão ao estádio de futebol, então vai Ministério Público, vai Judiciário, enfim, Juizado de Menores, a nossa unidade, para tentar coibir isso. Não se pode mais aceitar esse tipo, né, nos dias atuais. Mas as pessoas acabam cometendo isso. Sem BO, mas sem que haja a manifestação da vítima nesses casos, a gente fica amarrado, nós não temos o que fazer. Só quando o crime é... Que crime? Tipo de crime mesmo? Vários crimes você independe, por exemplo, homicídio, independe de representação, a uma agressão mais séria, enfim, um roubo. Mas mesmo assim, a gente vê roubos em residência que as pessoas não comunicam. Então, quando a gente chega, às vezes, no local, tem o conhecimento e você quer investigar, você não consegue ter andamento porque a pessoa não foi prestar queixa. Os crimes cibernéticos hoje, né? Muita gente deixa. Levou o celular, não é que leva mais o seu celular só para ter o aparelho e vender o aparelho. Eles vão invadir a sua rede e vão causar um dano maior, zerando a sua conta. Então, há necessidade de nos informar para que a gente possa tomar as providências. Doutor, só uma coisinha. Se eu fosse o Tardelli, eu não prestaria queixa. Por quê, Chicão? Não prestaria, porque a vingança dessa torcida vai ser pior. É que nem aquela mulher que apanha do marido, que não presta queixa porque ela sabe que quando ela voltar para casa, a polícia não vai ter tempo de tomar as medidas legais e ela vai apanhar de novo. Então ela não presta queixa. Eu acho que o Tardelli fez muito bem, fez um desabafo, ficou por isso mesmo. E essa torcida do Santos aí é uma torcida bandida, porque há um tempo, há uns 10 anos atrás, foi encontrado na sede dessa torcida vários fuzis, várias armas de alto calibre, entendeu? Usados, inclusive, por traficantes e armas do Exército. Então, essa torcida já devia ter sido fechada. Os caras já deviam ter sido punidos. E então, o Tardelli, evidentemente, está com receio, está com medo, por isso mesmo que ele não prestou. Mas a gente também Mas eu precisa acho que acreditar no se a Estado, pessoa é identificada, se ele faz a comunicação, nós temos como identificar. Porque houve um trajeto, ele vai passar ali, tem várias câmeras pelos locais, existe uma maneira de identificar. Identificado, até o próprio código do torcedor hoje vai te impedir de ir para o estádio. Então, se essa pessoa fizer alguma coisa sendo identificada, ela vai ter uma consequência, que não é só do crime lá de menor potencial ofensivo. Suja a ficha. Talvez vá lá dar uma cesta básica, que é de 1 a 6 meses de detenção. Se for grave, se foi com grave ameaça o dano, vai de 6 meses a 1 ano. Mas independente disso, ele vai deixar de ir para o estádio. Então, eu acho que tem consequência, eu acho que as pessoas precisam comunicar, seja lá que tipo de delito for, para que a gente possa ter uma atitude, para a gente poder, Polícia Militar, programar o seu patrulhamento, enfim, nos casos gerais, principalmente num caso desse, né, esportivo, onde as pessoas deviam estar se divertindo e não agredindo os outros. Muito obrigada, delegado Maurício, muito bom ter o senhor aqui. Pena que para falar de um tema pesado, mas muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço, é sempre uma alegria, acompanho muito vocês aqui, parabéns pelo trabalho. Beijão, delegado, brigadão. Olha, a conquista da Copa do Brasil é um dos sonhos do torcedor do São Paulo, né? Ao longo da história da competição, o tricolor chegou só uma vez à final e perdeu. Você já visitou a sala de troféus do Tricolor? Se já, encontrou por lá troféus importantes. Da Libertadores são 3. Do Mundial de Clubes, também 3. Mas nessa galeria, falta uma única taça ao Tricolor, o da Copa do Brasil. Em 21 participações, o São Paulo ainda não conseguiu conquistar o caneco. O
mais próximo que chegou ao título foi na decisão de 2000, quando o troféu acabou ficando com o Cruzeiro. E sabem quem ajudou o Clube Mineiro a tirar esse título do tricolor? Um dos maiores ídolos da história do São Paulo, Miller. É isso aí. Ele foi o maestro da equipe mineira na vitória por 2-1 de virada. E o gol do título no Mineirão lotado veio no finalzinho do jogo. Ano passado, o tricolor chegou na semifinal, mas acabou sendo eliminado pelo Grêmio de Renato Gaúcho. Em todas as participações, o tricolor protagonizou alguns vexames, sendo eliminado por equipes sem grande expressão no cenário brasileiro. Em 90, caiu para o Criciúma, que disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2014, a asa negra do tricolor foi o Bragantino, que derrubou o São Paulo em pleno estádio do Morumbi. O maior dos vexames foi em 2016, quando parou no Juventude. Na oportunidade, estava na Série C do futebol nacional. Nessa quarta-feira contra o Fortaleza, mais uma chance de manter vivo o sonho de conquista do único título que falta ao clube. Se passar pela equipe cearense, garante mais uma vez vaga na semifinal. Para isso, precisa de uma vitória simples lá no Castelão, em Fortaleza. E aí, o tricolor passa adiante ou não? Vamos então acionar o repórter Osmar Garrafa, que está lá no CCT da Barra Funda acompanhando a preparação do São Paulo. Garrafa, a diretoria está dando todo o respaldo para o Crespo. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Ou seja, a bola nem começou a rolar, né? No jogo que vale vaga entre São Paulo e Fortaleza, as semifinais da Copa do Brasil. E o comentário em redes sociais é de que existe uma sombra para o Crespo. Rogério Ceni faz sombra para o Crespo. A torcida falando que, parte da torcida, alguns internautas, se não classificar hoje, já deu para o Crespo. Enfim, a pressão é muito grande nas redes sociais, tem sido assim diariamente, qualquer assunto, né? Que envolva principalmente o futebol. E aí, hoje pela manhã, o presidente do São Paulo, ele já apareceu. Ele e também o diretor de futebol apareceu com uma postagem bem forte nas redes sociais, mais ou menos com o seguinte teor. Independentemente do que acontecer com o Fortaleza, São Paulo e Fortaleza logo mais à noite, o Hernan Crespo segue o seu trabalho normalmente, não é? O São Paulo quer fazer uma avaliação do trabalho do Crespo ao final da temporada e não especificamente no caso de uma eliminação hoje pela Copa do Brasil. O Crespo, só para que você tenha uma ideia, ele está no São Paulo desde o início dessa temporada com 46 jogos. Ele venceu metade desses jogos, foram 23 vitórias, 14 empates e 9 derrotas. Bateu o campeão paulista, você sabe muito bem, Michele. Claro, o São Paulo vinha de uma fila aí de 9 para 10 anos sem nenhum título, ganhou o Paulistão em cima do Palmeiras do Abel, não é? Mas foi eliminado na Copa Libertadores, chegando na fase de quartas de final. Esteve aí a um jogo de chegar à fase semifinal da Copa Libertadores e agora está também a um jogo de ir às semifinais da Copa do Brasil. E a diretoria do São Paulo, o presidente foi taxativo para evitar qualquer tipo de especulação. Ele e o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, taxaram que o Crespo continua mesmo assim. Ou seja, é questão de acreditar na palavra do dirigente, né? Mas o que eu tenho de informação é, acabando a temporada, aí sim a diretoria do São Paulo faz uma avaliação do trabalho do Crespo. E em termos de Campeonato Brasileiro, só para lembrar, o São Paulo está a 1 ponto da zona de rebaixamento, só 1 pontinho acima do América. Então, o presidente quis quebrar qualquer tipo de especulação em função de uma provável saída no caso de eliminação hoje contra o Fortaleza. Michele. Beleza, Osmar Garrafa. Celso Cardoso, o que você acha que vai acontecer então? Também o dirigente abraça hoje, amanhã, sabe como é que é, né? Às vezes dá até medo quando faz abraço de urso. Mas espero que as coisas estejam mudando, né? Não posso perder a esperança com as pessoas. O Júlio me parece uma pessoa sensata. Eu acho que ele não viria a público dizer que está dando respaldo para o treinador para depois de 2 jogos demiti-lo. Seria um tiro no pé.
E ele não faria isso, ainda mais ele que é um cara que lida bem com comunicação. Então ele não ia correr o risco de dar uma declaração para perder credibilidade depois. Talvez seja realmente uma manifestação de quem acredita no trabalho que está sendo feito pelo Crespo ou que vai ser feito pelo Crespo de médio e longo prazo. E eu acho que assim tem que ser pensado o futebol. Você ficar mudando de treinador cada vez que a coisa não vai bem, você não permite que nada flua. Veja o que aconteceu no Santos. Demitiu o Fernando Diniz, trouxe o Carille e foi eliminado do mesmo jeito. Então não é por aí o caminho. Espero realmente que o São Paulo siga um outro papel, uma outra trajetória. Em 1995, o técnico do Corinthians era o Márcio Bittencourt. E os jogadores estavam insatisfeitos com o Márcio Bittencourt. 95 ou 2005? Acho que era 2005, porque eu lembro 2005. dele. 2005. No 95 eu não estava aqui. Aí o que aconteceu? Veio o delegado, né? O Antônio Lopes. Marido O Antônio Dona Lopes, Elza. paizão, acertou as diferenças entre os jogadores. E o que aconteceu? O Corinthians foi campeão brasileiro com o Tevez, né? Com o Carlito Tevez. Então, eu acho assim, esse negócio de dizer tem que manter o treinador, tem que manter o treinador. Desde que o treinador tenha problemas, assim, um pouco mais aprofundados. Por exemplo, não tem elenco, né? Não tem reforços, não pode, falta alguma coisa no departamento físico, fisioterápico, a cozinha é uma porcaria, os jogadores se alimentam mal. Aí sim, eu acho que o treinador tem que ser poupado. Mas não é o caso do São Paulo. São Paulo tem tudo isso. É o time de maior infraestrutura que tem. Então o problema sobrou para ele mesmo. Ele é ruim mesmo. Ele é ruim. Então, se não tirarem agora, vão tirar daqui 3 jogos. E tem uma questão, sabe? Eu acho que eu tiraria já. Esses treinadores estrangeiros, eles têm que chegar, entender o que é o time, quem é cada uma das peças ali do time e entender o adversário e conhecer os jogadores do adversário. Então é mais difícil, eu acho, para os treinadores estrangeiros também, sabe? Porque é uma coisa, tá, vai entender o que é o São Paulo, que são jogadores e outros, nossos campeonatos. Eu acho difícil. Acho que ele tá tomando um baile aí disso tudo, viu? Ó, só mandar um beijo forte aqui pra Luciana Porto, pro marido Rodrigo e pra filha Jéssica. Eu tô pra mandar um beijo pra eles faz um tempão, sempre esqueço, mas tá aqui, ó. Recado dado pra vocês. Tido como uma das grandes surpresas da temporada, o Fortaleza não vence há mais de um mês o Campeonato Brasileiro. Hoje a decisão é pela Copa do Brasil. Será que o time vai se recuperar justamente contra o São Paulo? Você aí que não perde um Gazeta Esportiva vai se lembrar com certeza absoluta de um papo 10 que eu tive no mês passado com o Wellington Paulista, atacante do Fortaleza. Acho que nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginava uma situação dessa, né? Naquela época, o Leão do Pici era a coqueluche, a coisa rica do futebol tupiniquim. A vaga direta na Libertadores do ano que vem parecia uma realidade pra lá de possível. Só que aí começaram os probleminhas. Nas últimas 5 rodadas do Brasileirão, o Fortaleza amargou apenas 3 empates e ainda 2 derrotas. A última vez que o time venceu um joguinho no BR foi lá no dia 7 de agosto contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Tem gente até que já quer mudar os 11 titulares do Leão. 11? ¿Mudar 11? Sí. No acho. La opción sería seguir trabajando. El equipo sabe que tiene que mejorar o son a metros o finales. El time tiene que trabajar para conseguir o gol. Tiene que hacer más situaciones de gol y convertir. Apesar do retrospecto recente, o Fortaleza tem sim muitos motivos para comemorar. Agora, em 2021, a equipe fez o melhor primeiro turno da história de um clube nordestino na nossa Série A. Foram 33 pontos conquistados. E tem mais, hein? O Leão não perdeu como mandante durante toda a primeira metade do Brasileirão. Foram 6 vitórias e ainda 3 empates. Fortaleza trabalha bem, tem bons jogadores e Fortaleza seguirá trabalhando seriamente y tratando de mejorar en cada aspecto que tengamos que hacerlo. O time do professor Vojvoda ainda está ali no G4, está só atrás dos 3 super favoritos ao título: Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. A torcida segue acreditando, segue sonhando com uma vaguinha na próxima edição da Copa Libertadores. E claro que a galera do Leão continua torcendo para que esse Fortaleza seja capaz de proteger tudo aquilo que foi feito na atual temporada.
Bom, se tem um assunto que está dando o que falar, é a volta do público aos estádios. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva concedeu liminar ao Flamengo, liberando a presença de torcedores. Os 19 clubes restantes ameaçam o quê? Um boicote à próxima rodada do Brasileiro, caso a medida seja mantida. Mas hoje, pela Copa do Brasil, o rubro-negro carioca parece ter levado a melhor. Veja com o Jonas Campos. O Flamengo atropelou o Grêmio em Porto Alegre, sem público. E agora, no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, além da vantagem construída lá no Sul, o Mengão conseguiu liberação da Prefeitura do Rio e vai abrir os portões do Maracanã para parte da torcida. Um exemplo que simboliza bem a polêmica do momento e que nos fez tirar dúvidas pontuais com a Confederação Brasileira de Futebol. Primeira delas, como fazer essa volta de maneira segura? No nosso teste que nós fizemos no jogo Brasil-Argentina, a gente já tinha uma exigência de estarem todos vacinados, pelo menos com uma dose, e obrigatoriamente serem testados ou 48 horas o PCR ou 24 horas o antígeno. Então, isso é variável. Então, esse protocolo-mãe é adaptável às exigências das autoridades locais. Tudo isso, realmente, hoje, no meu ingresso, eu tinha a minha foto, eu tinha um PCR com a minha vacinação e com a data do teste e a validade do teste. Então, essa matriz de API também pode ser posta à disposição dos clubes para fazer um controle. E a nossa quarta matriz é de auditoria, que nós vamos no local ver se tudo está funcionando, mas entramos no sistema para ver a veracidade realmente das informações. Segunda questão, como fazer isso de forma justa no quesito técnico? A gente entende que o público quer estar presente, que os clubes precisam dessa renda, mas eu acho que a gente tem que ter uma parcimônia nesse sentido e tentar um entendimento para que não haja um desequilíbrio técnico. Em relação, quando foi mata-mata, como nós tivemos, nós queríamos ter começado nas quartas de finais da Copa do Brasil. Não foi possível. A diretoria de competições colocou justamente isso. Olha, se em São Paulo você jogar com 10%, o adversário, se for no Rio, pode ser no máximo 25%, mesmo que uma máximo 25 mil, mesmo que 25%. Então, 15% da diferença para você não ter uma discrepância técnica. E nossa produção não parou por aí e colocou especialistas, referências, para falar da questão mais importante de todas. Mesmo com a vacinação, já é hora de ter público nos estádios? Caso sim, como fazer isso? Primeiro, não começar com o estádio cheio, começar com 30%, 40% da ocupação do estádio. Eu acho que não vamos escapar de ter que oferecer algumas alternativas para a população, mas que, no mínimo, a exigência de vacinação ou de um RT-PCR rápido na porta do local, eu acho que deveria ser exigido. Esse é o momento mais errado para você relaxar e abrir os estádios. E aquela final de Wembley, onde uma turba invadiu o estádio, apesar das autoridades requererem testes negativos e criarem um protocolo, a UEFA, junto com a FIFA, aquele jogo pode ter causado o começo da explosão. Tudo leva a crer que o Reino Unido está enfrentando nesse momento, voltando a ter 40 mil casos e 200 óbitos por dia, o que é muito para o Reino Unido, Afinal de contas, o Reino Unido tem uma população um pouco maior, 50% maior que o estado de São Paulo, Então, nós temos dados para justificar essa cautela. Que situação, Bom, e o Guilherme Camarda está na nossa redação da Central de Esportes, acompanhando os desdobramentos dessa decisão do STJD. O Atlético Mineiro, que também poderia se beneficiar dessa liminar, já disse que por uma questão de fair play, não vai receber público no jogo de hoje contra o Fluminense, não é isso? Sim. Pela Copa do Brasil. Já o Flamengo, irredutível, viu? O Grêmio vai entrar em campo mesmo assim, Guilherme? Boa noite para você. Boa noite, Michele, pessoal de casa. Exatamente, vai entrar em campo. A partida acabou ficando meio em segundo plano, O Grêmio vai até jogar com bastante jogador reserva na partida de hoje. Meio que parece que jogou a toalha depois de perder de 4-0 em casa, Mas não teve conversa, STJD derrubou essa liminar. Vai ter público por volta de 35% da torcida de hoje.
no jogo de hoje, o presidente Romildo Bolzan do Grêmio se reuniu com a CBF para conversar de outros assuntos hoje. Era uma conversa que já estava agendada, para o pessoal não se confundir, né? Mas ele tratou do assunto da possibilidade de uma ação coordenada, né, entre todos os outros clubes da Série A para não ter rodada no final de semana, né? Então, ele não chegou a conversar sobre a partida de hoje, ele meio que desistiu mesmo, vai ter público, mas tá meio que agora todos os outros clubes contra o Flamengo quer jogar com torcida hoje, vai jogar com torcida hoje e quer também no final de semana. Então é uma briga que vai continuar durante essa semana. A CBF parece que disse que não tem como ter mais data para anular a rodada desse final de semana. Então essa briga vai por muito e muito tempo ainda, viu, Michele? E aí, o que você acha, Chico Lang? Olha, Michele, eu tive com muito cuidado de ler a decisão do STJD. E ele liberou o público para o Flamengo, mas também deixou em aberto para que outros clubes que quisessem ter público... Entre com a medida. Outros clubes que também pudessem abrir para os seus torcedores. Eu acho que o que está havendo aí é o seguinte, é um tipo de rebelião. Um tipo de rebelião dos outros 19 clubes contra o Flamengo. Porque o Flamengo é um time que está sendo bastante privilegiado nos últimos tempos dentro do futebol brasileiro, né? Então começou tudo com o negócio do Andréas. O Andréas chegou no dia 28 e jogou 5 dias depois, estreou no Flamengo. A Anvisa depois pegou o William, né? E ele chegou da onde? O William chegou dia 1º. Não, e o Andrés chegou de onde? Ele chegou do Manchester United. Então ele tinha que ter feito a quarentena igual o William, não é? O Davi Luiz chegou também para o Flamengo e teve aqui domingo passado assistindo o jogo Flamengo e Palmeiras, quando ele devia estar cumprindo quarentena. Então esse tipo de coisa que não dá para entender. A Anvisa puniu o Corinthians, até que com certeza, com razão. Ele chegou dia 1º, só pode jogar depois de quarta-feira. Sim, só que tem que ser para todo mundo, a isonomia, né? Tá vendo? Tá tudo certo. Agora, com o Flamengo, não. Por que não? Então, eu acho que os clubes têm razão. O Atlético Mineiro, corajoso, ético, falou não jogo com o público e pronto. E eu espero que os outros clubes façam a mesma coisa. Porque não se pode tomar uma decisão assim, sem isonomia. A isonomia tem que haver, tem que existir. A lei é igual para todo mundo. Se não, ficam dois pesos, duas medidas. O que você acha, Eu também acho que essa rebelião contra o Flamengo, ela se justifica. O Flamengo precisa entender que ele não pode ficar olhando para o próprio umbigo o tempo todo. Então, e outra coisa, não mas, é assim, o STJ... Mas eu tenho dúvida se isso faz parte da autonomia do STJD. O STJD, ele julga casos esportivos. Público no estádio, por causa de pandemia, não é na alçada do STJD. Ele pune o clube que não pode receber torcida por eventuais dolos, irregularidades e tudo mais. Agora, liberar a torcida para a Copa do Brasil não me parece algo que caiba para o STJD. Já começa por aí. Também concordo com você. Não é essa a questão. E não se justifica. Você não teve jogo, não teve torcida em Porto Alegre. Por que ter torcida no jogo de volta? Aí dá um peso diferente. Não importa se o Flamengo venceu por 4-0. Não importa se já está decidido. O Inter pode ganhar 4-0 hoje também. Também, poderia. Quer dizer, então, não é essa a questão. Né? Não é essa a questão. Enfim, é muito triste e tendo público hoje no estádio do Flamengo realmente é muito ruim. Deixa eu só aproveitar muito rapidinho para mandar um forte abraço. Senhor Agostinho Antônio, que é lá da Vila Formosa, torcedor da Lusa, como a Lusa está lá embaixo. Ele tem simpatia pelo Santos. Forte abraço, ele sempre vê a gente. Posso mandar um abraço também? Quero mandar um abraço para o jornalista Márcio Bernardes, da Transamérica. Grande Márcio. Fizemos uma live muito legal segunda-feira. Muito obrigado, Márcio. Um beijo no seu coração. Recadinhos pelo WhatsApp. Pode rodar. Caneca. Você vai ter que buscar. Oi, Michele. Boa noite. Boa noite, pessoal da Gazeta. Aqui é a dona Olga e a Silmara. Fã de vocês. Fã de vocês. Assistimos todos os dias a Gazeta Esportiva. Amo você. Minha mãe ama o Palmeiras. Torcedora roxa. Ela quer a sua caneca, viu? Beijo. Michele, manda uma caneca pra ela, pra dona Olga, tá? Tem 89 anos. Abração, tem 89 anos. Tchau, boa noite. Ó, estamos assistindo, ó. Estamos assistindo vocês, tá? Ação. Para tudo.
Vem aqui, fecha aqui, vem em mim. Dona Olga, Silmara, me dá um abraço. Dona Olga, 89 aninhos, dá um abraço, Dona Olga, ó. Um beijo grande pra senhora. A caneca é sua! A caneca é sua! Tá aqui, ó. A caneca que você e a Silmara vão poder ir na festa de São Genaro também, que vão ganhar um par de convites, tá certo? Agora é assim, viu o vídeo legal, já vou anunciar o vencedor, não é só na sexta-feira, tá bom? Silmara, a nossa produção vai entrar em contato, tem que vir aqui retirar a caneca. No começo ela falou, mas você vai ter que ir lá retirar a caneca. Vem, Silmara, vem que vale a pena. Vem no Uber, mete máscara, mete óculos, vem tranquilo, pega a caneca, pega o convite e toma um cafezinho assistindo a gente. Depois mostra sua mãe tomando um chazinho assistindo a gente, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês. Muito bom conhecer. Um dia vocês vão vir aqui conhecer a gente, tá? Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro? Começando pela preparação do Palmeiras para a sequência da competição. E o Alexandre Silvestre está na academia de futebol e conta sobre uma mudança que o professor Abel Ferreira vai precisar promover no meio-campo da equipe. Meu Deus do céu! Boa noite, Silvestre. Quem entra no time? Ou quem sai? Boa noite, Michele. Boa noite, galera, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. É o Patrick de Paula que certamente entra no time por motivo de força maior, até porque o Zé Rafael foi expulso contra o Flamengo, cumpre a automática sábado, jogo do Palmeiras na Arena Condá contra a Chapecoense. Chapecoense que em 20 rodadas ganhou só um joguinho. Foi justamente na última partida da Chapecoense, fora de casa contra o Red Bull em Bragança Paulista. Complicado dizer que o Bragantino vem embalado, porque o Bragantino está na lanterna do campeonato, mas pelo menos vem com uma confiança um pouquinho maior para esse jogo contra o Palmeiras, no qual o Abel pode mexer em outras posições, mas certamente o Patrick de Paula entra na vaga do Zé Rafael suspenso. Nas últimas horas, o Patrick de Paula falou à TV Palmeiras, aquela entrevistinha chapa branca, meio água com açúcar, mas vale o registro. A gente está bem focado, a gente sabe o objetivo que a gente quer, né? A gente sabe onde a gente pode chegar. Então é questão de trabalho, né? A gente tem que trabalhar para a gente ir em busca desse resultado, né? Que é sempre ganhar e dar alegria para o nosso torcedor palmeirense. E questão do brasileiro, tem nada perdido, tem bastante jogo ainda. Foi apenas o primeiro jogo do segundo turno. Então tem muito jogo pela frente, então a gente tem que pensar agora no próximo. O primeiro já passou, é pensar na Chapecoense. E depois da Chapecoense, depois pensar no Galo, né? Que é um campeonato que a gente é atual campeão. A gente vai jogar o primeiro jogo em casa, então a gente tem que ir em busca do nosso objetivo, a gente não pode deixar de acreditar, a gente sempre acredita, né? Então o Palmeiras é um grande time, tem um grande elenco, tem uma camisa muito pesada, então a gente vai em busca do nosso título, vamos em busca de todos os títulos, né? Que a gente sempre quer ganhar. Então a gente vai ir para defender esse título nosso, ainda mais a Libertadores, né? A gente foi um atual campeão e brasileiro a gente vai atrás, tem muitos campeonatos, tem muitos jogos pela frente. A gente sabe que muitos times vão tropeçar, então a gente tem que ir em busca, a gente tem que melhorar mais ainda, para a gente sair com os resultados, sair com os bons resultados. Na vaga do Zé Rafael, portanto, e conhecendo bem o Abel Ferreira, Michele, pela queda de rendimento do time no Brasileirão nas últimas rodadas, já tem semifinal contra o Atlético semana que vem. Acredito em mais mudanças, o Abel pode experimentar novidades no jogo de sábado para fazer esse time melhorar de rendimento. Beleza, Silvestre. Chico, você gosta dessas mudanças todas? Gosto. Eu acho que a mudança sempre tem para melhor. Ele tem razão. O Patrick de Paula não pode ficar fora desse time. O único problema do Patrick de Paula é aquele que eu já disse aqui. Ele entra muito bem com o jogo em andamento. Agora, quando ele começa jogando, não sei se ele é ruim de propor jogo, né? Ele não está acostumado, mas enfim, é um grande jogador. É um grande jogador. Eu acho ele muito melhor que o Zé Rafael, na meu modo de ver. Ele chuta, bate falta como ninguém, sabe? Sabe se colocar dentro de campo, marca e não faz tanta falta, ele vai mais na bola do que no cara. Então eu gosto muito do Patrick de Paula. Agora, é uma mudança para melhor, no meu modo de ver. E eu acho que o Abel tem que pensar bem mesmo, porque afinal de contas, com o elenco que o Palmeiras tem, não era para estar duvidando de tudo, dessa situação, se esse vai jogar, se aquele não vai jogar. Era para estar tudo certinho, né? Certinho, harmonioso, só pronto pro desfrutando. pau. Né? Pronto pro pau. O que você acha, Celso? O Palmeiras tem um elenco, eu repito, para mim, o Palmeiras tem o melhor elenco do país. Né? O time titular não é
o melhor. Mas o elenco os jogadores estão no mesmo nível. Então isso favorece. O Abel pode mudar, pode não mudar, vai estar Troca tudo 6 no mesmo por meia nível. dúzia É ali. isso aí. Bom, vamos agora ao Parque São Jorge, de onde o Jonas Campos chega com as novidades do Corinthians. Após um dia de folga, o Timão voltou a treinar hoje com boas novidades para o duelo de domingo contra o Atlético Mineiro, né, Jonas? Boa noite. Fala, Michele, boa noite para você, para o Celso, para o Chico, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Sim, boas novidades no treinamento do Corinthians nesta quarta-feira, a começar pela volta do William, né? Depois daquela confusão toda com a Anvisa, ele barrado do jogo contra o Atlético Goianiense. Ontem, como a gente trouxe a informação aqui no Gazeta Esportiva, o William completou 14 dias em solo brasileiro, desde que chegou do Reino Unido. Então, hoje está liberado, né? Então já foi treinar com o grupo e domingo, tudo indica, já é praticamente certa a estreia do camisa 10 com a camisa do Corinthians, ou reestreia, né? Já que ele volta ao clube onde tudo começou, agora nesse duelo contra o América Mineiro, a partir das 6h15 da tarde do domingão. Uma outra boa notícia para animar ainda mais o torcedor, Renato Augusto, que vinha se recuperando aí de uma sobrecarga muscular, dores, nem foi relacionado para o jogo do último domingo contra o Atlético Goianiense. Hoje voltou a trabalhar com o grupo e tudo indica que ele ficará à disposição. Então o Silvinho poderá, quem sabe, ter aquele quarteto fantástico, os 4 reforços pela primeira vez juntos numa formação: Juliano, Renato Augusto, William e Roger Guedes. Para completar, o Fagner, que deixou o duelo do último domingo com dores no pescoço, região da cervical, hoje treinou normalmente, então não preocupa para o próximo compromisso. E como a gente falou ontem, o Rony, esse preocupa um pouco mais. O Corinthians confirmou hoje um entorse ligamentar no joelho direito do Rony. Deve ficar fora por cerca de 5 semanas. Tudo indica que não vai precisar de cirurgia, muita observação, mas desfalca o Corinthians para os próximos jogos. Michele, volto com vocês. Valeu, Jonas. E aí, Chicão? Olha, minha querida Michele, eu acho que o Corinthians está começando a se acertar, né? As peças novas estão se ajustando, né? Hoje o William fez um bom treino, deu para acompanhar pela TV Corinthians, né? Que transmitiu ao vivo. Eu acompanhei, vi, bom toque de bola, bom lançamento, aquelas brincadeiras de bobinho, ele está esperto pra caramba, né? Então, legal. O Corinthians está no caminho certo. Agora, vai chegar lá, são os 500 que precisam entrosar o time, né? Vamos voltar lá para o CCT da Barra Funda para falar com Osmar Garrafa sobre essa decisão do São Paulo hoje à noite na Copa do Brasil. Como o Crespo vai montar o time contra o Fortaleza, Garrafa? É um mistério ainda, Michele, mas o que a gente sabe é o que você disse há pouco, né? Decisão. Para o São Paulo é decisão e ela estava praticamente resolvida, né, Michele? No primeiro jogo, o São Paulo vencia por 2-0. Faltava pouco mais de 15 minutos para acabar o jogo. Em 10 minutos, o São Paulo sofreu o empate. Como já passou um bom tempo, muita gente esqueceu. Então, de repente, o São Paulo joga por uma vitória simples. Qualquer vitória classifica o São Paulo. Um empate lá, por qualquer contagem de gols, leva a decisão aos pênaltis. Como o Crespo vai montar o time? Com algumas novidades, pelo menos à disposição. O time não está escalado de forma oficial. Rigoni e o Benítez, que não jogaram os 90 minutos da última partida, devem começar entre os titulares. O Éder deve aparecer no lugar do Luciano e o Arboleda, que está, recuperado também de lesão, à disposição, deve voltar na zaga. Vamos arriscar aqui um provável São Paulo. O Thiago Volpi no gol. Na ausência do Zé do Batuque, o Ícor Vinícius é o novo titular da ala direita do São Paulo. Os 3 zagueiros com Arboleda, Miranda, Léo e também o Reinaldo completando a ala esquerda. Aí no meio-campo eu arrisco Lisiero, Rodrigo Nestor e o Lobo, o Benítez. E lá na frente o Éder deve ficar com a vaga do Pablo e o ataque seria formado por Rigoni ou Éder. Esse é o time que eu estou apostando, mas o Crespo só vai definir momentos antes da partida e hoje tem live show Gazeta Esportiva logo que a bola parar de rolar, Michele. Beleza, hoje tem Gazeta Esportiva Live Show, pode acessar pelo site ou pelo nosso canal do YouTube. Vai comentar? Não vai comentar, né? Palpite seco pro jogo. 2-0 São Paulo. Fortaleza. Fortaleza e você? 4-0 Fortaleza. Nossa senhora, 2-0 São Paulo passa. Passa, 1-0 passa. Passa. Break rápido, a gente já volta. Agora tem mais dicas.
Gente, passei 4 dias sem ouvir o diretor na minha orelha. Eu achando que eu tava arrasando aqui. Não, eu tava arrasando, né? Sem ouvir o diretor, eu me comporto melhor do que ouvindo. Mas tudo bem. Celso Cardoso, resultado da enquete. Vamos ver? Em caso de eliminação na Copa do Brasil, Crespo deve sair do São Paulo ou não sair? Vamos ver o que o povo decidiu? Mas sair do São Paulo como? Não. 60% dos votos. Como você sabia que era não 60% dos votos? Porque eu tenho uma... Você não deve sair do São Paulo. Nem pedir a conta, nem ser mandado embora. É isso aí. Obrigada, Chico Lang. Obrigada, Celso Cardoso. Adiós. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Laerte Vieira já está aqui posicionado. Boa noite. Beijos.